Começando aqui o nosso papo de investidor de hoje à noite, né? Eu estou hoje aqui com Ademir Gutierrez, que é CFP, o que quer dizer Chartered Financial Planner, é um certificado internacional de planejamento financeiro, que é o profissional aí a fazer planejamento para famílias, empresas e em qualquer lugar do mundo, né, Ademir? Mas aqui especificamente, né, a Planejar que regula e associa esse perfil de profissional. Eu conheço o Ademir há algum tempo, que ele trabalha financeiro, já nos cruzamos por alguns caminhos, aí, a minha empresa. Muito bacana isso que tu está falando, Ademir. E aí, aproveitando esse gancho que tu trouxe aqui, eu queria trazer um pouco de contexto também, né? Que nós estamos falando de ousadia e segurança, planejamento financeiro para prosperar na crise. Então, dentro desse contexto, né, nós temos muitas pessoas olhando para a crise e tentando entender de onde é que veio isso, o que fazer diante desse cenário, né? E aqui a gente tem dito, na Escola de Investidores, que tem duas dimensões, uma dimensão externa e uma dimensão interna, né? Que pode ser essas duas dimensões de duas formas. Uma forma é aquilo que causou a crise, o coronavírus, uma disputa comercial entre dois países, etc. E a outra dimensão interna, que é a ansiedade, a depressão, o medo. O externo é um fator a qual nós não temos como controlar, e teremos outros fatores que nós não temos como controlar, né? E aí até entra, não sei para quem já leu sobre estoicismo, né? Isso, que nós devemos focar no que nós podemos controlar, né? Focar. Aí entra o planejamento financeiro. O que nós podemos? Nós podemos controlar a nossa parte de gestão financeira, nós podemos controlar a definição dos nossos objetivos futuros, e nós podemos controlar os mecanismos de proteção que nós podemos criar em torno da nossa vida financeira para, se não neutralizar, ao menos minimizar impactos como uma crise a qual nós estamos vivendo. Um grande exemplo, Rafael, que nós pregamos muito, é o primeiro passo, falando em acumulação de patrimônio, constituição de uma reserva financeira. Isso vale para empresas e vale para pessoas. As pessoas que conseguiram constituir uma reserva financeira para uma situação adversa, hoje estão sofrendo menos. Não podemos dizer que elas não estejam sendo impactadas, principalmente o empreendedor, o trabalhador autônomo, mas com certeza esses impactos estão reduzidos, e o principal, o comportamental, né, a nossa mentalidade, ela está um pouco mais blindada, porque nós nos antevemos a um eventual problema, embora imaginado que fosse um problema dessa magnitude. E aí entra a questão, também trazendo mais um conceito, né, que talvez tu devas conhecer, que é o conceito de antifragilidade, né, Rafael? Nós termos um grande plano, como eu gosto de falar, um grande plano que estende a todos os cenários, porque traçar planos em momentos de bonança é muito mais fácil, né? Mas nós também temos que projetar que no meio do caminho teremos alguns percalços e temos que estar preparado para isso. Sim, não tem um ditado lá que diz que mar calmo não faz um marinheiro bom, né? E mar tranquilo não faz um bom marinheiro. E é bem interessante fazendo, porque realmente assim, o que eu vejo, né? É muito comum, ainda mais quando nós estamos no olho do furacão no dia a dia, né? Sendo levados pelo nosso negócio, sendo levados pelo nosso dia a dia, pela nossa atividade, né? Que nós acabamos não conduzindo isso, né? Conduzindo a nossa vida em alguns aspectos, e o aspecto financeiro é um dos que ficam de lado. E aí, quando chega uma crise como essa, faz a pessoa parar. O que eu faço agora? Agora que está apertado, o que eu faço? E esse conceito do antifrágil, ele é muito interessante para isso, né? Até tem Estados Unidos que são dedicados a tentar criar travas, né, de comportamento. Se o mercado vai para um lado, eu vou ter uma proteção que blinde em relação a isso, né, a variações muito violentas, mas que me permita também aproveitar as valorizações do mercado, que são os fundos de hedge, né? Para quem gosta aí de série, na Netflix tem o Billions lá, até que o
o cara é um gestor de hedge fund, né? Que eles usam muito esse termo nas fortunas. Mas muito bacana trazer essa questão da importância para se blindar e para se proteger contra eventualidades e também para ajudar a realizar os seus objetivos, né, Ademir? E aí que até nós chegamos a conversar sobre isso um pouco anteriormente, né, sobre as ondas que aconteceram de investimento, que aconteceram no mundo inteiro, onde os mercados já são mais maduros, né. A primeira, nós já temos duas ondas aí que aconteceram no Brasil, em termos de maturidade do mercado financeiro, e a gente vinha conversando sobre a terceira onda, né? A primeira onda foi a popularização do mercado, né? Assim, começar a conversar sobre uma desbancarização, sobre uma maior diversificação de oferta de produtos, enfim, e nós estamos no momento que a gente começa a falar do consultor como um aliado do investidor e alinhado aos interesses dele, né? Se tu puder falar um pouco sobre isso, também acho bacana comentar para o pessoal, porque o que acontece, né? Tu tens aí dentro do histórico um comportamento no mercado que era o normal, né? E hoje tu tem uma nova que não era tão alinhado assim aos interesses do investidor, e tu tem hoje um novo estado de maturidade, inclusive vai fortalecer o investidor se ele puder surfar essa onda, essa terceira onda, né? Ele vai poder estar mais protegido. O que é isso que está acontecendo? O que é essa terceira onda que está surgindo aí? Perfeito. Muito boa pergunta. Como é que a gente pode visualizar a evolução do mercado financeiro no Brasil, aí, falando dessas três ondas? Ainda temos no Brasil um dos setores mais ineficientes no nosso país é o setor bancário, onde nós temos 4 ou 5 grandes bancos, né, onde estão concentrados a grande maioria dos recursos das pessoas, das famílias e das empresas. Ao longo do tempo, e principalmente, né, o brasileiro, e acho que de forma geral uma questão comportamental, né, Rafael, com uma queda nos juros ao longo dos últimos anos, o investidor precisou buscar novas alternativas. E aí ele começou a olhar para o modelo de corretoras, né, para o modelo de agentes autônomos, que são profissionais estritamente focados na parte de investimentos, diferente de um gerente de banco. Ele vende consórcio e aí ele faz parte do financiamento imobiliário, e ele sabe o beabá a partir dos anos 2000, principalmente pós-crise de 2008, só surgiu uma terceira onda, que eu acredito muito que essa é a onda que vai surgir aqui no Brasil, que é a onda do profissional que atua diretamente para o cliente, o profissional consultivo, né, o profissional que está sendo alinhado aos interesses do cliente. E eu vejo como aí não existe o pode vir a ter um conflito, porque o sistema todo, né, o modelo de negócio como um todo já é um modelo propício ao alinhamento. Quais são os ganhos que o investidor pode ter com isso? Em primeiro lugar, o investidor vai poder ter uma visão mais ampla e mais global sobre todas as opções de investimento que ele tem mercado, sejam investimentos financeiros, através das corretoras, e aí o consultor vai ajudar o investidor a ver se a corretora A, B ou C produtos para ele, né? E também os investimentos não financeiros, que também fazem parte, aí a gente fala logo adiante, né, Rafael, do mercado imobiliário. Também o mercado imobiliário também tem o seu papel dentro de um planejamento de uma gestão. Eu lembro das frases, mas eu não me lembro dos autores. Que esses dias eu li uma frase que diz o seguinte: o único investidor que não deve diversificar é aquele investidor que sabe o que vai acontecer no futuro. E aí eu te pergunto, ninguém, quem é o investidor que vai acontecer no futuro, né, Rafael? Ninguém sabe. Um outro ponto importante a se considerar, e para que nós possamos entender como que funciona a economia, como que funciona o mundo ao qual nós estamos, é que a economia ela é balizada por ciclos. Nós vivemos ciclos econômicos. Então,
os recursos eles mudam de lugar. Teremos momentos que o investimento que é mais rentável pode ser o dólar, talvez daqui 2 anos o mercado imobiliário, daqui 1 ano o mercado de renda variável. Então, a diversificação, também nós brincamos que é o único almoço grátis do mercado, né? Porque a diversificação ela está à disposição de qualquer pessoa. Qualquer pode vir a diversificar os seus recursos, diversificar os seus investimentos, é uma opção pessoal de cada um. E quanto mais tu diversifica, mais tu dilui riscos, né? A famosa frase, né, de os ovinhos no mesmo cesto, né? Coloca ovos em diferentes cestos para que, se caso um deles caia, seus outros ovinhos estão protegidos nos outros. Perfeito. Nós temos, inclusive, alguns dos grandes investidores, né, e que são muito seguidos aí, que trazem, inclusive, bastante conhecimento, começaram a escrever, a compartilhar conhecimento. Né? Tem um deles que é o Ray Dalio. Existem ativos que se comportam de maneiras diferentes dependendo do ciclo do mercado, e em cima disso ele vai criando travas no caso de uma queda muito forte, como eles fizeram agora, né? Eles pegaram 1% do fundo e fizeram uma aposta contra a economia americana, pouco antes de estourar essa crise do coronavírus, né? Isso se mostrou uma estratégia muito acertada, porque mesmo que eles tenham tido um bom ganho com isso, compensou perdas que eles tiveram nos setores. E na média, né, a tendência quando tu faz uma boa gestão baseada na diversificação é que tu tenha uma carteira em tendência ascendência, de crescimento com o tempo, né? Perfeito, Rafael. Eu acho que esse ponto é muito importante nós batermos. Eu costumo fazer uma analogia que, inclusive, principalmente para os mais leigos, uma carteira de investimentos é como um time de futebol, né? Então, tu precisa ter os atacantes, precisa ter os meio-campos. Se tu tiveres muitos zagueiros, se os teus recursos estiverem todos em ativos conservadores, tu podes não tomar gol, mas também tu não vais fazer gol. Não ganha campeonato. A rentabilidade da tua carteira não vai ser tão boa. Por outro lado, se tu tiveres uma carteira que só tenha, né, uma carteira que 100% em renda variável, ser bem franco, mas foram esses meio de campos que protegeram muitos caras, né? Então, o equilíbrio é fundamental. E o reequilíbrio ao longo do tempo, que é a questão do rebalanceamento, que a gente pode falar mais tarde também. Perfeito. É muito bacana tu trazer essa questão da renda fixa, né? O investidor no Brasil, ele está acostumado à ideia de que renda fixa não tem rendimento negativo, né? Ontem eu recebi assim, renda fixa não é certo, não é garantido, né? E aí eu falei, não teria que nunca ter, não é assim, né? Inclusive o que aconteceu agora, essa semana aí, teve muito investidor, até já vem acontecendo em março, alguns fundos apresentaram esse comportamento, o investidor acordou com o rendimento dele negativo no fundo DI, enfim, né, e começou a se perguntar por quê, se daquilo ali a princípio era renda fixa, devia render todo dia um pouquinho e positivo, mas não necessariamente, né? Começa a olhar que existe lá dentro daquele fundo que tem aplicações de renda fixa que sim, só tem variação positiva, né, baixa liquidez diária e tal, mas tem também ali sei lá, um ponta direita lá, né, um ponteiro, enfim, que é o crédito privado, né, que o cara vai trazer um pouco mais de rentabilidade, daqui a pouco o gestor se colocou mais no risco e o investidor não sabia disso, ou não estava atento a isso, achou que renda fixa é uma poupança, né, e aí o cara olhou, tá negativo, e aí ele vai descobrir que lá dentro tem créditos privados sendo negociados, que podem ter rendimento negativo porque são precificados a mercado, né? Então ontem até na live ela fez essa pergunta, eu estava entusiasmado falando da taxa de juros, né? A gente acabou não conseguindo explorar muito esse assunto, mas é um negócio que acontece, né, cara? Assim, esse assunto, mas é um negócio que acontece, né, cara? Assim, justamente pelo investidor não ter essa percepção. Daqui a pouco o investidor que tinha um pouco em câmbio lá, né, em algum outro tipo de ativo, ele teve um ganho nessa crise aí também. Então, isso que tu trouxe é bem interessante, a ideia do rebalanceamento, né, Ademir, também é algo que é importante se falar, porque os mercados de ciclos, né, e as pessoas tendem a acompanhar
manada, né, no efeito amigos, né, porque o meu amigo ganhou dinheiro investindo em ações. O primeiro ciclo que eu vivi foi esse, né, eu estava no mercado financeiro, o mercado subindo 4, 5 anos praticamente sem parar, e aí você tem a crise de 2008. Aí o próximo ciclo foi muito forte, teve um mercado financeiro, da Bolsa de Valores, mas teve também um ciclo de valorização muito forte de imóveis. Aí um monte de investidor comprando imóvel na planta para revender, fazendo isso, né, sem orientação, baseado na notícia do vizinho que ganhou dinheiro comprando imóvel na planta, e ok, faz parte, né? Mas aí o cara vai lá e imobiliza todo o patrimônio imóvel. O que aconteceu? Desbalanceou a carteira dele. E aí dá dinheiro para ele aproveitar até uma oportunidade que veio depois, né? Então isso aí que tu está trazendo é muito interessante, até no sentido das pessoas terem no plano profissional um apoio para segurar, né, aquele impulso, o ímpeto, né, de querer aproveitar uma euforia, né, que é o que acontece. As pessoas nesses momentos, elas ficam eufóricas, achando assim, esse mercado vai subir para sempre sem parar, né? Agora o juro também, taxa Selic lá foi a 0,25, né, tinha investidor pensando, bom, perfeito, minha vida está resolvida, o juro nunca mais baixa no Brasil, né? Então não é assim, né? Isso que tu está trazendo é muito. E aí eu pegando um pouco dessa ideia de ciclos que tu trouxe aqui, né, eu vi um material ali, tu pincelou um pouco sobre ele semana passada, eu acho que foi, né, sobre o mercado imobiliário. E qual é a tua visão em relação ao mercado imobiliário e que outros ativos que tu acha que tem uma boa chance de capitalizar, né, de tornos numa retomada pós-crise? Perfeito, perfeito. Rafael, só para complementar, antes também de nós entrarmos nessa questão, o pessoal está fazendo comentários ali na live. Muito legal, né? Alguns falando que acordaram com renda fixa com rentabilidade negativa, não é isso que vendem. Aí entra um pouco do que tu falaste também, né? Da falta de conhecimento ou seguir a recomendação do amigo, entender o que você está fazendo. Então, só para deixar claro aí, pessoal, no final da nossa aí, os questionamentos de vocês, isso tá? aí. Retomando, amigo que trabalha no mercado imobiliário, exatamente para entender essa dinâmica do mercado imobiliário versus crescimento econômico, né? Então, é sabido e notório que hoje nós temos várias startups do setor imobiliário, né? Nós estaremos entrando na era da eficiência, onde eu não tenho dúvidas que se não tivesse acontecido essa crise do coronavírus, nós teríamos aí uma aceleração no mercado. O juro já estava muito baixo, a taxa de juros já estava a 3,75, eu acho que fechou 2019, então o investidor olhar para outras opções de investimento. E, então, basicamente, foi essa análise, foi esse o estudo que eu fiz aí. A tendência é que a partir do momento que baixar a poeira dessa crise do coronavírus, né, que as pessoas retomarem um sentimento de normalidade, o nosso mercado retome também, e aí a impressão que eu tenho é que nós estaremos numa situação ali, que é o tal do céu de brigadeiro, né, para o investidor imobiliário. Primeiro, que ele vai estar no momento que é o início da onda, né, que muita gente que entrou em 2014 entrou lá em cima, na crista da onda, né, lá no topo do mercado imobiliário e acabou pagando a luz, né, porque em seguida veio uma crise muito forte de crédito, né, isso retraiu o consumo, a quantidade de compradores, oferta de crédito, enfim. Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, na minha opinião, com exceção dessa parada que nós demos por conta do coronavírus, é um momento muito especial para o mercado imobiliário brasileiro, vai ter mais garantias, e agora a gente vive um novo ciclo em que, além de ter uma taxa de juro mais baixa, que pode voltar a subir, né, que pode variar lá na frente, mas nesse momento, além de ter uma mais baixa, ainda existe uma linha de crédito que foi uma inovação em termos de mercado imobiliário para o Brasil, né, que são as linhas atreladas ao IPCA, que tem um estudo que eu fiz em relação a mudanças que ocorreram no mercado americano
né, que levaram a 20, 30 anos ali de crescimento praticamente ininterrupto do mercado imobiliário americano, né, e que obviamente culminaram ali na crise de 2008, mas quem aproveitou durante esse período todo fez muito patrimônio, fez muito dinheiro dentro do mercado imobiliário. E isso, a criação de uma linha de crédito muito parecida que a Caixa lançou, foi um dos catalisadores, junto com toda uma reestruturação também de regulação, etc. Então, realmente a gente vive um momento muito específico, né? E tem uma pergunta que o pessoal traz, Ademir, eu não sei, a gente estava falando aqui um pouco antes de começar sobre o pobre, né? O Robert Kiyosaki. Tu lembra a estratégia que ele ensina de alavancagem do livro? Com relação a comprar o imóvel com hipoteca, né? Lá nos Estados Unidos é muito normal tu utilizar uma hipoteca como meio de financiamento. Aí alugar esse imóvel, em algumas ocasiões tu consegues um aluguel maior do que o valor da hipoteca e já sai com um salvo ali, uma renda positiva, né, vinda dessa alavancagem. É uma estratégia que ele preconiza lá, né? Inclusive muitas pessoas em 2008 param, porque 2008 não foi uma bolha de mercado imobiliário, foi uma questão de crédito, né? Começou a aumentar a inflação, desemprego lá, aí as pessoas começaram a financiamentos, né? E muitas dessas pessoas que não honravam o financiamento eram pessoas que estavam ali fazendo esse tipo de operação, extremamente alavancados. E muita pergunta, porque já leu o livro do Pai Rico, Pai Pobre, se dá para fazer no Brasil o que ele ensina no livro. E até pouco tempo atrás era muito difícil, porque o juro é muito alto aqui, né? O juro imobiliário ele ainda está alto, ele ainda está lá em 7%, dependendo da linha até mais, né? Então ainda é difícil fazer isso aqui, mas pode ser, principalmente com essas linhas atreladas ao IPCA, que se você transferir o IPCA para a correção do aluguel que você cobra, daqui a pouco você consegue estruturar já no Brasil uma ação parecida com a do Robert Kiyosaki, essa que ele ensina, né? Agora, isso é risco, né? Isso não é renda fixa, né? Então, primeiro ponto, né? O investidor tem que se dar conta que esse tipo de operação ele está alavancando bastante, né? Ele tem que ter capacidade de pagar a mensalidade ali da prestação do financiamento, se ele não tiver inquilino, etc. Então, é bem legal tu trazer essa questão dos movimentos e também a gente vê que em novos ciclos surgem novas variáveis também para o crescimento de determinados mercados, né? O mercado de ações agora recentemente valorizou muito, né? Valorizou espetacular, assim como há muito tempo não se via, né? E com certeza por motivos bem diferentes daqueles que valorizou lá em 2005, 2006, né? Então assim é muito interessante estar atento a isso também. Tu falou para mim uma questão que eu achei muito, né, que tu trouxesse na tua apresentação anterior sobre a correlação, né, ou seja, a correlação é a palavra que eu encontro para falar, do índice de locações com o índice de imóveis, né? Então, como é que o investidor hoje ele pode se referenciar para tomar decisões em relação ao mercado imobiliário e saber se ele está tomando uma boa decisão, né? Que ele pode acompanhar, que ele fique sabendo agora que podem influenciar, impactar no resultado do mercado imobiliário. Perfeito. Bom, só fazendo, né, a questão da alavancagem, tanto no mercado financeiro quanto no mercado imobiliário, eu acredito que, até para quem está nos ouvindo, tome muito alavancagem. Né? A única forma, muito cuidado, a única forma a pessoa quebrar é se alavancando, né? Ou tendo uma péssima gestão financeira, ou tendo, não fazendo um bom planejamento também, que muitas vezes é importante. Não existe, não há problema em tomar risco, o problema é não gerenciá-lo, né? E não saber o que se está fazendo. Então, pode ser uma excelente ferramenta para o investidor, mas também pode ser a sua ruína se ele não souber fazendo. Então é importante a gente também colocar esse parênteses, tá? Deixa eu fazer um adendo a isso, um adendo que a alavancagem, ela é risco, ela é tomada de muito risco. A maior lição que eu aprendi no mercado e nos investimentos foi através da alavancagem, né? Assim, foi ali que eu tinha um cara que eu sou muito hoje, que é o Warren Buffett, né? Que eu internalizei uma lição dele, que é a lição número 1, que é não perca dinheiro.
né? E ele tem a lição número 2, que é não esqueça a lição número 1. Então, a alavancagem ela tem sim essa questão do risco, tá? Acentuado. A única forma de fazer uma alavancagem um pouco mais sustentável é saber que você tem essa outra fonte de liquidez, você tem como suprir eventual cobertura daquele compromisso, né? Que é o caso do financiamento imobiliário, que você toma pensando que um inquilino pode pagar aquilo ali, mas pode ser que você não tenha inquilino por 1 ano, por 2, e tem que ter como honrar, né? E aí talvez esse nem seja um negócio tão bom. Então é importante realmente analisar com bastante cautela. E é risco, isso é risco, não é feijão com arroz, né? Não é renda fixa, então deixar isso bem claro mesmo. Legal, vamos lá, Ademir, perdão, te entendi. Perfeito. Não tem problema. É que isso é muito importante, né? A questão de risco, né? Não existe mágica, tá, pessoal? Para quem queres ter um maior retorno, precisa incorrer no maior risco, né? Essa é uma máxima das finanças, dos investimentos, e de novo, não há problema em tomar risco. Saiba fazendo e tu gerencia esse risco, mas não existe um investimento com alto retorno e baixo risco, né? Isso aí é o que a gente procura, que todo mundo procura, mas infelizmente tem que dizer para vocês que não existe. Voltando sobre como procurar antecipar movimentos do mercado imobiliário, existe não é uma exatamente exata, mas existe uma análise de tendência muito, muito bacana de se acompanhar, que é o seguinte: da mesma forma que existe FIP para veículos, né, onde nós temos uma ideia do valor médio dos veículos, existe também, pouca gente sabe, uma tabela FIP para acompanhado imobiliário. Pouquíssimas pessoas sabem, até mesmo quem atua no mercado financeiro. Me surpreendi com vários conhecidos que não conheciam a tabela FIPZAP. Então, a tabela FIPZAP ela procura acompanhar o aumento, a variação nos preços de venda dos imóveis, tanto os residenciais quanto os comerciais, e também a tabela FIPZAP também procura monitorar são nos aluguéis. Perdão. Existe uma tendência, quando o investidor procura imóveis, ele procura imóveis com o intuito de oferir renda, né? Até me corrija se eu estiver errado. Existem os investidores que compram imóveis para vender, mas a grande maioria compra imóveis buscando oferir renda. Então, quando nós começamos a acompanhar um aumento nos preços, nos índices dos aluguéis, pode ter certeza que em seguida nós teremos um aumento nos preços de vendas dos imóveis. Então, os índices de vendas dos aluguéis antecipam o movimento dos imóveis. Aqui, por exemplo, em 2019, nós estávamos começando a acompanhar esse movimento, tá? Se vocês forem olhar a tabela FIPZAP lá no site, o preço dos imóveis, de locação dos imóveis aqui estava começando a subir, e a dos preços ainda estava constante. Claro, lembrando que a FIPZAP ela pega uma média, né? Ela não pega as regiões. A gente sabe que tem regiões que se valorizam mais que outras. Ela pega a média, tá? E trazendo um dado muito importante, os preços nos imóveis no Brasil, acho que 2015 ou desde 2016, eles estão praticamente estagnados. Estão de lado. Estão de lado. E se não me engano, algumas capitais, inclusive, a rentabilidade perde para a inflação, tá? Claro, nós podemos avaliar esse dado de duas maneiras, né? Eu posso avaliar, aí até na palestra que eu dei, eu fiz essa pergunta. Quando eu vejo esse dado, que o preço dos imóveis não anda há 5 anos e em algumas capitais até perde para a inflação, o que tu pode visualizar que investir em imóveis é ruim, ou tu podes visualizar que aqui nós temos uma grande oportunidade. É que nem o mercado, a maioria das pessoas quer investir quando o mercado está lá em 115, 120 mil pontos, aí eu abro meu WhatsApp de manhã, lá tem 15 pessoas querendo investir em ações. Porque as ações caíram, estão lá embaixo. E tem algumas empresas a preço de banana, ninguém quer investir em ações, tá? Então, vem crise, outros vem oportunidade. Eu acredito que o mercado imobiliário, ele tem um grau de defasagem
muito grande por conta desses aí dos últimos 5 anos, pelo menos. Isso que tu trouxesse é muito bacana, esse exemplo do acordar de manhã e ver no WhatsApp, né? O mercado tá na alta, um monte de gente querendo investir, e quando tá na baixa, agora que é a oportunidade, é o liquida, né? O liquida Porto Alegre, o liquida Brasil, sei lá, o liquida Mundo. Tem muito ativo com desconto. Claro que agora é o momento de se ter muita cautela, né? Porque a gente não sabe se no fundo do poço tem porão, mas é um momento, é um momento de olhar para oportunidades, me parece, assim. Mas do que tu traz aqui, me vem uma analogia aqui, uma imagem mental, que é a seguinte, né? É o churrasco, né? É o cara no churrasco. Tu tem lá o assador, o cara que faz o fogo, né? Que ele começa do início ali, né? O churrasco e tal. E aí ele assar, então ele vai, eventualmente, quando ele cortar a carne ali, o assador muitas vezes tem o privilégio do melhor pedaço, né? E todo o ciclo daquele evento, né? E aquele cara que chega no final da festa, né? Ele vai comer carne fria, né? Uma carne já padrã, né? Então, trazendo, já que a gente é daqui, né, Ademir, é Gaudério aqui, come churrasco, enfim, eu acho que é uma analogia que dá para fazer com qualquer mercado, né? Que o cara que chega muito tarde para a festa, ele é o cara que vai chegar para apagar a luz, para comer aquela carne pá. E o cara que chega cedo na festa, né, é o cara que aproveita todo o ciclo, ele vai com calma, ele aproveita e ele pega as melhores que tem ao longo do ciclo, ele avalia a entrada dele nas oportunidades com calma, e isso eu acho que é essencial, principalmente se tratando de mercado imobiliário. Tu disseste aí que as pessoas, elas tendem a procurar o mercado imobiliário para renda ou para ter algum ganho patrimonial comprando imóvel para revender, né? Bacana situar, até aproveitando essa tua fala, que hoje, né, a compra no lançamento, que lá atrás muita gente comprava imóvel na valorização para revenda, né, ela não necessariamente é o melhor negócio para quem quer ter ganho patrimonial com o imóvel. Hoje o imóvel, quando ele sai no lançamento, é com valor para consumidor final, né, ele não sai com grande desconto para aquele comprador que quer revender ali na frente, né, a conta boa para aquela pessoa que... Caiu lá no Instagram porque fechou 1 hora. E a live de novo. Pessoal do YouTube, que a gente caiu aqui na live do Instagram. Tem que me convidar agora ali, Rafael. E aí, Ademir? Nós batemos 1 hora aí de live e o Instagram nos derrubou. Eu nem vi que a gente estava perto de 1 hora aí. Mas vamos lá, só resumindo o que eu estava falando, né? O investidor que entra na planta hoje, muitas vezes ele já está remunerando aquele investidor que entrou antes, lá na compra do terreno, ou financiando a obra, né? De direta ou indireta. Ele já está financiando, pagando a remuneração dessas pessoas. A compra na planta, ela normalmente hoje ela é interessante para aquele investidor que não quer dar tudo de uma vez numa entrada e vai pagando aos pouquinhos no fluxo dele, até receber lá na frente a unidade e fazer render, né? E realmente as próprias oportunidades para renda hoje, elas estão muito mais sofisticadas, né? Tem possibilidade de operar apartamento Airbnb, né? Tem hoje um novo segmento está crescendo aqui no Brasil e a tendência é crescer muito, que é o de senior living, né? Tem poucos investidores operando nesse mercado. Esse é um mercado para o qual nós estamos com um projeto, inclusive, para esse mercado, né? Que eu entendo aí que é um mercado que tem 30 anos de crescimento pela frente. É só olhar a pirâmide etária do Brasil nos próximos 30 anos, vai envelhecer demais, né? Então, nós estamos aí até em parceria com o pessoal do Instituto Moriguchi, que é referência aí no Brasil de longevidade, olhando para isso, né? O que são as próximas tendências para investimento em imóveis focados em renda, sabe? Então, complementando o que tu está dizendo, Rafael, eu acho que tanto no mercado imobiliário quanto no mercado de ações, qualquer de mercado, obviamente o investidor precisa saber identificar tendências e mudanças de comportamento.
Ainda mais agora, pós-CRIRS, teremos uma mudança de comportamento na sociedade que vai influenciar em todos os mercados, inclusive o imobiliário. E fantástico agora sobre um setor que tem uma possibilidade não, para mim minha visão também uma certeza, é o mercado de senior living, que inclusive eu tenho um grande amigo que é geriatra, que está assistindo a nossa live, que é o Celestino, e a minha namorada também, que é médica e vai se especializar em exatamente porque... Que legal. E nós conversamos, bacana, né? Que legal. E nós conversamos muito sobre isso, né? Sobre o futuro mercado, né? Do envelhecimento da população. A nossa pirâmide, que era assim, vem fazendo esse movimento, fazer isso. Eu conversei com um amigo essa semana passada que mora na Austrália, e ele disse que esse mercado lá na Austrália absolutamente... Eu acredito que o investidor, né, independente do setor que ele está, no Brasil ele está encontrando possibilidade de ter melhores opções, de observar melhores tendências, né? E quando se fala em rebalanceamento de carteira, tem muito isso também, né? Olhar para aquele ativo que descolou muito na carteira, né? Tá sobreposicionado em relação ao perfil do investidor, mas também os que podem estar dentro do enquadramento, mas que o comportamento deles já entra numa tendência de defasagem, né? Entram em estagnação, enfim, e em cima disso estimular ali o investidor a olhar, né? Para novas tendências dentro daquele mercado, para que ele não seja festa para apagar a luz, né? Basicamente isso. Mas bacana, eu acho que Perfeito. Em relação ao mercado imobiliário aqui a gente teve um papo muito rico. Eu te agradecer essa contribuição, porque tu traz uma visão bem completa, sistêmica e ao mesmo tempo de forma sintetizada. Parabéns por isso, porque é difícil sintetizar as coisas e trazer de forma clara e objetiva quando a gente aborda temas tão amplos, né? Então, aproveitando aqui um gancho, né, a gente falou um pouco de taxa de juro, né, que a taxa está baixinha, enfim. E ontem, e até nós, nessa promoção da live aqui, né, ontem a taxa de juro caiu para 3%. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, até da brincadeira lá do 1% ao ano. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Perfeito, Rafael. O que acontece? Existe em primeiro lugar, falando da decisão do Copom, foi uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive os profissionais do mercado financeiro. Todos esperavam uma queda de 0,5%, esperavam uma taxa 3,25% e a taxa foi a 3%. No primeiro, nós não vemos isso com bons olhos, porque mostra que o Banco Central, ele com certeza tem ações do que nós, né, réis mortais. Então, se ele viu por bem baixar os juros, né, numa maneira tão possível, porque realmente a retração econômica e por conta do coronavírus, ela está sendo maior do que nós no primeiro momento. Isso não é um bom sinal. Falando da ótica do investidor, existe uma questão que a grande maioria dos investidores ignora, que é o conceito de ganho real, de lucro. Então, quando nós visualizamos a rentabilidade dos nossos investimentos, nós temos que levar em consideração que o recurso que eu tenho, vou dar um exemplo aqui, digamos que eu tenha um patrimônio de R$300 mil, tá? R$300 mil hoje, daqui 10 anos, não terão o mesmo poder de compra. Por quê? Por conta da inflação. Então, sempre que nós fizermos a análise da nossa rentabilidade, nós precisamos considerar a nossa rentabilidade real, que é a taxa de juros do investimento menos. Então, fazendo uma conta simples, a nossa taxa de juros hoje está em 3% ao ano. A expectativa de inflação para 2020, por mais que nós tenhamos aí uma retração, ainda assim teremos inflação por conta da questão cambial, enfim, ter esse detalhe aqui, teremos uma inflação de 2%. Então, fazendo um cálculo, para simplificar, um cálculo didático, tá?
3 meses, 1%. Né? O cálculo real a gente sabe que é diferente, né? Mas cálculo de percentual, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu acho que equivale a tá valendo. Conta de padeiro. É isso aí. Exatamente. Tá, então, se eu tenho 3 e eu tiro 2, me sobra 1, né? Na conta final. Então, vamos combinar, né? 1%. Tudo bem que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Mas 1% ao ano de ganho real não é um investimento que vai multiplicar o teu patrimônio. Cara, sabe que eu acordei feliz achando que eu estava nos Estados Unidos, né? Porque eu olhei assim, pô, que taxa é essa, né? eu tô brincando, mas em 2016 eu estava caminhando na Quinta Avenida, tá? E eu olhei na vitrine de um banco uma taxa de 1,5% ao ano com propaganda, né? Uma taxa de 1,5% ao ano. Eu olhei, cara, que isso, né? Isso aqui deve ser ao mês. Taxa anual, né? E naquela época a gente tava com um juro lá em cima, é um negócio surreal, e os bancos lá pagando e pouco. E, claro, não está nessa realidade ainda, mas tá bem próximo disso aí, a própria poupança lá rendendo merreca, né? 2,1. 0,21, né? O DI também, né? Tá caindo, tá tudo caindo. Isso é uma realidade que nós não vivenciamos ainda no Brasil, e isso me chama a atenção para o seguinte, né? Parece que também realmente para a maturidade da gestão, do planejamento financeiro pessoal no Brasil, porque até pouco tempo atrás a gente disse que era o paraíso da taxa de juros, né? Uma taxa de juros muito alta, então você tinha lá uma taxa de 10% ao ano, ou de 1% ao mês, investimento uma aplicação pagando isso, né? Um título do governo pagando isso, e daqui a pouco o cara olhava assim, pô, eu não vou botar meu dinheiro no risco, a empresa, para correr o risco de ganhar a mesma coisa do que o banco está me remunerando, entendeu? E ter que lidar com questões trabalhistas. Os juros não era um bom sinal, tendo em vista com relação aos efeitos do coronavírus. Mas no longo prazo, um país com juros baixos, como tu disseste, mostra maturidade e uma base essencial para o desenvolvimento econômico, porque isso força, no sentido positivo da palavra, as pessoas a qualificarem mais os seus investimentos e botarem o dinheiro, muitas vezes, para circular, né? A gente não fala só na ótica também na ótica do empreendedorismo, né? Então, aquele investidor, o rentista, que deixava o dinheiro dele parado lá, sem contribuição econômica e social, né, para a sociedade, hoje ele já não pode mais fazer isso, né? Eu até tenho alguns amigos que falam que sentem saudade, né, da renda fixa lá em cima. Tudo bem, o teu dinheiro ele estava rendendo mais a um risco menor, mas com certeza se o juro de um país é um juro muito alto, é porque a saúde financeira daquele país não é uma saúde financeira boa e sustentável. Sinal, provavelmente, que tem uma inflação alta, economia crescendo pouco e por aí vai. Então, eu noto, claro, que as pessoas humanas normalmente costumam se movimentar ou por conta da dor ou por conta do prazer, né? Infelizmente, nesse caso, agora, pela dor, né, o investidor sente que o dinheiro parado no banco, ele não está rendendo, que é, como tu disseste, ir para investimentos de risco. Mas, com certeza, é extremamente importante cautela, e o primeiro investimento a fazer não é um investimento em ações, ou talvez no mercado imobiliário, e sim investir em conhecimento. Para que tu tenhas consciência, né, Rafael, do que tu estás fazendo e tu te sinta mais seguro. O que nós não conhecemos, nós temos medo. Então, como que eu vou entrar absolutamente escuro, né, que eu não conheço, né? Então, primeiro eu preciso de clareza, preciso de claridade, e o que traz isso é o conhecimento. Estudar, se educar financeiramente, para que daí sim, tu saiba o que tu estás fazendo e tu faça isso de uma maneira mais tranquila, saído pelo teu comportamental. Excelente, né? E aqui talvez tu tenha feito uma contradição, tá? Digo, mas lá atrás tu disseste que não existe investimento, né,
com alto retorno e baixo risco. Mas aí a usar essa tua contradição para dizer que existe um investimento que tem baixo risco e alto retorno, que é o investimento em conhecimento, sem dúvida alguma, né? Conhecimento, educação, principalmente para lidar com o próprio dinheiro, ele é fundamental, né? E eu acrescentaria aí um ingrediente, receita, que é a humildade também. O investidor, a pessoa que quer levar suas finanças a sério, e é importante para ela desenvolver a humildade, se aquilo que ela não sabe, né? Porque aquilo que ela não sabe, a partir do momento que ela reconhece, é o que pode salvá-la, né, de tomar uma decisão mal embasada ali na frente, ou embasada muitas vezes num sentimento de confiança, de que porque o meu amigo fez e deu certo, vai dar certo também, né? Então eu acho que esse investimento é um investimento que tem baixo risco e alto retorno, né? E aproveitando esse gancho, antes da gente abrir para pergunta aqui, rapidinho, Ademir, vamos fazer um bate-bola aqui de indicação de alguns livros para o pessoal. O que tu acha? A gente está nesse período de quarentena aqui, né? O pessoal está trabalhando em casa, daqui a pouco tem aquele horário do almoço ali, né, no sofá, ali para um pouco, quem sabe, relaxar com um livro, né? Então, não sei que livro tu gostaria de indicar aí, começar indicando. Eu tenho alguns aqui, tu vai falando desse aqui para puxar na mão. Perfeito, Rafael. Bom, até trazendo um pouquinho de um dos que eu desenvolvo, que é o programa de mentoria financeira, foi exatamente trazer diversas literaturas, diversos dentro de um único método. Porque nem todas as pessoas têm tempo e muitas vezes disposição para ler muitos livros. Existem alguns livros que são mais indicados dependendo da necessidade do investidor, da dor do investidor, mas o principal, antes da gente falar em conhecimento, é nós falarmos de comportamento, a parte comportamental, né, que muitas vezes ela é negligenciada nos investimentos, e nós sabemos que é a base de tudo, né? Tu podes estudar muito sobre finanças, muito sobre investimentos, se tu não tiveres o teu comportamento ajustado, uma mentalidade realmente voltada à acumulação de patrimônio, de riqueza, tu vai ser traído aí pelo teu comportamento. Então, o primeiro deles que eu indico, inclusive para quem está começando, esse livro é Os Segredos da Mente Milionária, né, esse aí. Tu já sabia que eu ia indicar, né? Já estava com ele engatilhado. Estava engatilhado aqui. Esse é o primeiro livro que eu dou para os meus alunos de mentoria, exatamente esse, porque ele trata muito de tua relação com o dinheiro, né? Então, muitas vezes, né, Rafael, tu deve saber, a primeira parte do livro, ele fala muito sobre a tua criação, né? Qual foi a influência que teus pais, a tua família te deu com relação a dinheiro, com relação a investimentos, com relação a pensar no futuro. E depois ele fala de hábitos, né? Bons hábitos financeiros. Eu acho esse livro essencial. Primeiro deles, né? Parte comportamental. Quer que eu indique outro? Vamos lá. É muito legal tu falar da parte comportamental, porque nós voltamos lá para o início da nossa live, né? Onde nós falamos da dimensão da crise, a questão externa e a interna. E é a primeira a se dominar, porque isso é muito comum, e eu confesso que eu cometi esse erro estratégico quando assisti, que foi não estar atento, né, a algumas emoções, enfim, ímpetos, e dominar bem a parte técnica da bolsa, por exemplo, mas pelo ímpeto, né, eu sou um cara que tem um bom apetite ao risco, eu acabei não estando atento a isso, correndo bastante na bolsa. Então, né, assim como isso me levou a ganhar, fazer bastante dinheiro na bolsa, também me levou a perder bastante dinheiro, tá? Então, um exemplo, assim, do que eu não tenho vergonha nenhuma de frase, mas aconteceu e foi um aprendizado importante aos meus 25 anos, né? Então, quem nunca, né? Quem nunca? Vamos lá, vamos para o próximo. Tá. Depois, aí, eu acho que esse sim é um clássico. Eu acho que todas as pessoas deveriam ler, dar para os seus filhos, que é o livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, onde ele traz dois conceitos primordiais para quem quer acumular patrimônio e disciplina, né, na acumulação de patrimônio. Primeiro ensinamento do livro: pague-se primeiro. Então, a maioria das pessoas faz o quê?
gasta e investe o que sobra, se sobrar, né? E aí no livro ele trata a questão da inversão, porque se tu colocas o teu futuro como prioridade, tu deves tratar o teu futuro como prioridade dentro do teu fluxo financeiro. Então, receber, a primeira conta a qual tu vais pagar é a ti mesmo, né? Se pagar primeiro. E o segundo ensinamento é o ensinamento de focar em acumular ativos, né? Patrimônio que te gere mais renda, que te gere mais dinheiro, para acumular passivos. Passivos nesse aspecto aqui é o quê? É o carro, é a casa na praia, são bens que te geram despesa ao invés de te gerarem receitas. Tá? Então eu acho que esse também é essencial. Na época que ele escreveu isso, não, era difícil, como é que eu vou abrir mão de um carro? Tá fácil hoje, né? Tem o Uber, tem o Cabify, tem os aplicativos aí, então tá mais fácil hoje em dia adotar isso. Vamos lá, Ademir, última dica de livro aí. Depois a gente passa a bola para mim aqui. Tá, perfeito. Tem tantos, falando de investimentos, existe eu vou falar de 2 livros, tá? Três livros. Um que é um clássico também, que é esse eu sei que tu tens aí, que é o Investidor Inteligente. Isso aí. Né? Do Benjamin Graham. Para quem não conhece, o Graham é praticamente a Bíblia dos investimentos, mais voltados ao mercado de ações. Esse livro, o Graham foi um dos mentores aí do Warren Buffett, então eu acho que é um livro, ele é um pouco mais denso, mas é um livro que vale a pena para quem quer se inteirar na questão do mercado de ações. Outro livro que eu acho muito legal, o título em português é Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel também. Ele fala sobre ciclos de mercado, sobre o retorno do mercado de renda variável, mercado de bonds americanos, no caso seriam os títulos ouro, dólar, por aí vai. E um terceiro aí para fechar a lista, falando de como a gente falou de Estado, existe um livro do Howard Marks chamado Dominando Quantitativas quanto Qualitativas, para se buscar então eu acho que também é um livro bem bacana. Depois a gente pode postar comentários, enfim, né, para o pessoal anotar, acho que também seria interessante. Bacana. Eu acho que a gente está bem de dica de livro. Eu tinha mais 3 aí para indicar para se eles pedirem depois, tiverem aí a fim de ver mais uns livros, eu mostro. Mas agora vamos abrir para perguntas, né? Vamos dar uma olhadinha, pessoal, quem quiser fazer. Agora é a hora, né? Enquanto isso eu vou lendo os comentários aqui, ó. Carol Klein falou que a educação financeira deveria ser ensinado, independente da área. Pô, eu concordo completamente. Inclusive, meu TCC, na época, na Faculdade de Administração, foi sobre isso, né? Sobre a demanda por educação financeira do brasileiro aqui em escola, faculdade, todos os níveis. A boa notícia é que a educação financeira se tornou, não me lembro a partir de 8 ou 19, uma matéria obrigatória, acho que no ensino médio, se não me engano, tá? Mas está, digamos, na grade de currículo escolar, então já é uma notícia. E falando de ensino superior, com certeza, né? Principalmente como a Carol, na área da saúde, eu vejo que são os profissionais mais carentes, né, nessa área financeira, porque a faculdade não prepara eles para lidar com isso, né? E aí muitas vezes tu precisa buscar isso por conta própria. Eu, inclusive, tenho um projeto para médicos, que até quem quiser seguir lá no Instagram se chama Medicina da Riqueza, que era exatamente o planejamento financeiro para médicos, exatamente para tentar traduzir para a linguagem do dia a dia deles os principais conceitos de finanças, de investimento. Eu estou com o projeto um pouco em stand-by, mas eu vou retomar ele em algum momento. Eu posso dizer que os médicos são uma das principais categorias clientes de planejadores que demandam isso, né? E que eu acho muito bacana quando eu encontro um profissional liberal que tem essa consciência de ajuda numa área tão importante da sua vida, porque esses normalmente são os profissionais que acabam não perdendo o foco naquilo que eles são bons, né? E normalmente são técnicos muito bons, fazem, e quando eles decidem cuidar das duas coisas ao mesmo tempo, né? Então o cara vai lá fazer a cirurgia e está preocupado com o dinheiro dele que está na bolsa de valores, porque ele começou, ele vai deixar alguma das duas coisas comprometida, né? Ou ambas até.
Então, eu vejo que o médico ele é um profissional muito bacana de trabalhar, né, de trazer para ele esse auxílio, porque realmente ele pode estar concentrado naquela área técnica que ele domina, né? Deixa eu ver aqui. O Marcelo ele falou de taxa de juro. Voltei. Educação financeira. Marcelo ali, ó, baixa uma evolução, especialmente se mantida através de uma economia eficiente de instituições fortes. O Marcelo, a gente não falou, né? Mas o Marcelo é um fera no mercado financeiro, sabe tudo de aplicações, de investimentos, de ativos, enfim. Um baita profissional da área, né? E é um profissional, quando a gente falou de índole, né? Ali, é um profissional que tem uma cidade, até uma preocupação muito grande em levar os clientes dele para realmente para as melhores opções. Eu gosto muito do trabalho do Marcelo. Inclusive, na minha pessoa jurídica lá, a gente, quando tem algum manda para ele cuidar lá na pessoa jurídica, né? Para você ver. Inclusive eu que trabalho com isso, conheço o investimento, eu prefiro, né, estar focado na minha atividade princesas, né? E ter um amigo, alguém que eu confio, que é da área, para também estar farejando ali boas oportunidades para nós.